Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje a gente está aqui com o professor Durval Dourado Neto. Ele é simplesmente o diretor da nossa querida Exalc, aquela maravilha de universidade que fica lá em Piracicaba, mas hoje ele está aí na sede, está lá na USP em São Paulo. E eu falo aqui de Porangaba e já quero deixar meu agradecimento. Durval, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Carlão. Muito obrigado. Ô, Durval, deixa eu te falar, eu estava dando uma checada aqui, uma olhadinha no seu pedigree. Você tem um pedigree extraordinário, mas você veio lá de Viçosa e hoje é o manda-chuva da Exalc. Olha só que coisa bacana. Isso aí você deve sofrer bullying por isso aí, não sofre, não? De vez em quando, os colegas brincam comigo. De fato, eu formei em 1984 como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa e hoje eu sou professor na Universidade de São Paulo, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, desde 1989. E já estou há 2 anos como diretor da Exalc. Pois é, eu falo sempre aqui, professor, que ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história bonita para contar. E a sua história, eu queria que você falasse um pouquinho, onde é que você passou a sua infância? Você tem uma história bastante eclética, você praticamente andou nesse Brasil aí, a sua história de vida. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente entrar em outros detalhes aqui. Bem, rapidamente, a minha mãe é sergipana, meu pai é baiano, meu irmão mais velho é mineiro, a minha segunda irmã é carioca, eu sou o terceiro filho, sou goiano. Tenho uma esposa que nasceu no Rio Grande do Norte e tenho 3 filhos, né? 2 de Brasília e um de São Paulo. Então, bem, a minha trajetória, eu praticamente estudei primário, ginásio, segundo grau em Brasília, fiz a graduação em agronomia em Viçosa, depois eu fui para o mercado de trabalho, trabalhei na Codevasf, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na Exalc e fiz o pós-doutorado na Universidade da Califórnia, né? E desde 1989, como mencionei, já estou como professor. Olha, você andou... a sua história é a história praticamente você andou pelo Brasil e pelo mundo aí para estudar e para trabalhar, né, professor? O senhor é um case nessa parada aí, né? A nossa atividade permite, né? Hoje eu conheço aí mais de 50 países, né? Uhum. E eu tenho bastante relação, principalmente com essas principais universidades, como Wageningen, na Holanda, a Universidade da Califórnia, como eu citei, nos Estados Unidos, né? E também a China Agricultural University, na China. Você está falando dessas universidades, mas isso tem um motivo, né? Você é o diretor da Exalc e a Exalc está entre as 5 melhores universidades do mundo, é isso mesmo? Conta um pouquinho essa história para nós, professor. Isso. Recentemente, foi feito um ranking, né, das melhores universidades na área de ciências agrárias e ficaram ranqueadas na seguinte ordem, né? Primeiro lugar, Wageningen University and Research, WR. Em segundo, University of California, Davis. Em terceiro, Cornell. Uhum. Em quarto, China Agricultural University. E em quinto, a Exalc. Então, nós tivemos aí o privilégio, né, de estarmos aí no ranking em quinto lugar entre as 5 melhores universidades do mundo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma aliança entre as 5, chamado A5 Alliance, que tem por objetivo principal atender as demandas do mundo na área de agricultura, pecuária, meio ambiente e alimento seguro. Olha só que iniciativa bacana. Antes da gente aprofundar um pouquinho nessa história, eu queria que o senhor contasse um pouquinho a história, já que o senhor é hoje o diretor da escola, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história da Exalc, né? Porque hoje ela é uma faculdade que está, vamos dizer assim, sob a asa da USP, mas ela é anterior à USP, né? Ela foi uma das fundadoras da USP. Conta um pouquinho isso para nós. Isso. A Exalc, ela oficialmente, né, iniciou suas atividades em 1901. Portanto, agora, em 3 de junho próximo, estaremos completando 120 anos de existência.
A Universidade de São Paulo iniciou suas atividades em 1934. Então, a Exalc é uma das unidades da Universidade de São Paulo, mas, na verdade, que antecedeu a própria universidade. E é uma unidade fundadora da Universidade de São Paulo. Ela tem atuado bastante nessas áreas que eu mencionei, né? De agricultura, pecuária, meio ambiente, alimento seguro. Então, a gente tem participado, né? Há 120 anos aí, do desenvolvimento da agricultura, da pecuária brasileira. Olha, eu já participo muito, quando podia, a gente participava muito de eventos, grandes eventos, né? E eu me lembro uma ocasião que a gente participava do Global Agribusiness Forum em São Paulo, e tinha lá 1.200 pessoas participando. Em determinado momento, alguém pediu, ali num daqueles intervalos, para o pessoal que tivesse formado na Exalc subir no palco. E foi engraçado, porque eu acho que tinha pelo menos uns 15% das pessoas que participavam do congresso eram alunos da Exalc. O aluno da Exalc é o grande, vamos dizer assim, é o grande patrimônio da escola, professor? Eu não tenho dúvida. O aluno da Exalc é o grande patrimônio da escola. Nós temos grandes profissionais. Eu vou ilustrar apenas um para dar como exemplo, né? Mas para representar todos. O nosso querido ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, formado na Escola Superior de Agricultura dos Queiroz em 1965. E hoje ele já se encontra com 79 anos de idade, ativo e bastante atuante, também ajudando a escola. Então, é um prazer imenso sempre ter alunos, né, no mundo inteiro apoiando e engrandecendo, né, o nome da nossa escola. Esse negócio, se eu puder, vou citar dois agora. O senhor falou do Roberto Rodrigues, eu vou falar do Fernando Penteado Cardoso, da turma de 1936, e vou falar também do Dr. Fausto Pereira Lima, que é da turma de 1954. Então, e fora todo mundaréu de gente boa que toda hora, volta e meia, está aqui no Fala Carlão. Isso é um espetáculo e eu acho que, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco aí agora a gente falou dos alunos, mas os professores, os diretores, os funcionários, eu acho que tudo isso tem uma história muito importante e essa história está sendo contada dia a dia e cada dia surgem mais capítulos importantes nessa história. Não tenha dúvida, nós temos orgulho, né, de ter estudado nessa escola, principalmente porque essa escola ela tem história, né? E ela tem contribuído de sobremaneira para o desenvolvimento do país, para a construção, né? Então, eu posso até mencionar o que o próprio Adson Paulinelli, né, nosso terceiro catedrático, vem falando. Na década de 70, o Brasil importava alimentos. E quando ele se tornou ministro da Agricultura em 1974, ele recorreu à Exalc justamente para estruturar, né, o planejamento estratégico da Embrapa e assim por diante. Porque, naquela oportunidade, o Brasil tinha poucos doutores. Inclusive, ele mandou mais de 400 brasileiros, né, para estudar fora, justamente para viabilizar aí a implantação da Embrapa. Olha, e falando, você falou no Paulinelli, agora, recentemente, a gente viu aí o lançamento da candidatura dele ao Prêmio Nobel, né? E o Roberto Rodrigues já esteve aqui falando desse assunto, o próprio Paulinelli também esteve aqui no nosso programa, enfim. Eu até participando da coletiva, eu comentei que o Paulinelli estava sendo, vamos dizer assim, ele é candidato a esse prêmio tão importante que a gente espera que ele ganhe, e o prêmio é com base em tudo que ele construiu ao longo da vida. Eu falo que é com base no legado, né? Mas as ideias dele para o futuro, eu penso que são ainda mais grandiosas e mais importantes, que o Brasil tem um desafio muito grande que vem pela frente.
E aí eu queria que o senhor comentasse esse assunto, porque eu sei que o senhor é uma peça fundamental nesse lançamento aí da candidatura do Paulinelli. Então, eu queria que o senhor comentasse esse assunto. É importante salientar que essa indicação, na verdade, é para o Brasil, né? Então, o nosso maior representante é o Alisson Paulinelli. Quem tem liderado, inclusive, um número muito grande de instituições, né? Nós recebemos, basicamente, aí 119 cartas de diferentes instituições, foi o ex-ministro Roberto Rodrigues. Sim. E, na parte acadêmica, foi o atual presidente do CNPq, o Evaldo Vilela, o ex-presidente da Embrapa, né, o Silvio Crestana, e eu. Nós três que lideramos a parte acadêmica, né? Mas sem a contribuição da iniciativa privada, eu não gostaria aqui de citar nomes, né? Porque são muitos nomes. Então, na verdade, a Exalc acabou sendo escolhida para fazer a indicação, porque hoje o Paulinelli é catedrático, ele é professor catedrático da Universidade de São Paulo, junto à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, como eu sou o diretor, por isso que eu estou assinando a indicação. Mas, na verdade, isso é resultado, né, de um grupo muito grande de pessoas, tem empresários de vários setores, né, tanto da academia como da agricultura, da indústria, políticos e de serviços, né? Bem, agora, quanto à sua pergunta, em termos do que o Paulinelli pensa para o futuro. Então, nós estamos trabalhando basicamente na seguinte tese: é possível atender a demanda do mundo no que diz respeito ao aumento da produção de alimentos sem desmatar um único hectare. Então, apenas para colocar números, em 2016, a Organização das Nações Unidas nos informou que o mundo tinha 7 bilhões de pessoas e que o Brasil alimentava 1,2 bilhões dessas 7 bilhões de pessoas. E que, em 2050, a população iria aumentar para 9,8 bilhões. Então, ia aumentar 2,8 bilhões nesse período. E que nós seríamos responsáveis por alimentar mais pessoas, que seria equivalente a 40% desse valor, que é 1,12 bilhões. Então, nós teríamos que passar de 1,2 em 2016 para 2,22 em 2050, praticamente dobrar. Então, trabalhando, né, em alguns cenários, eu vou botar aqui o cenário que, vou dizer assim, que a gente acredita ser mais relevante, é transformar parte da área de pecuária em área de agricultura. Lembrando que o Brasil tem 174 milhões de área de pastagem e tem 74 milhões de área de agricultura. Então, para simplificar, se nós pegarmos e convertermos desses 174 milhões de pastagem em 74 milhões de agricultura, a gente dobraria a área de agricultura. E essa área remanescente teria que suportar, né, em termos de suprimento de alimentos, para o rebanho brasileiro, que é da ordem aí de 215 milhões de cabeças. Então, para isso, existe um desenvolvimento de tecnologia que a gente chama de integração lavoura-pecuária-floresta, que atende parte da demanda. A outra parte seria intensificar as áreas hoje com agricultura de sequeiro e com pecuária, pastagem sem irrigação. Então, nós identificamos no Brasil inteiro 55 milhões de hectares, que é o que nós chamamos de Plano Nacional de Irrigação, que foi feito junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio da Agência Nacional de Águas, a ANA, e também com apoio da FAO. Então, desses 55 milhões de hectares, nós identificamos 15 milhões de hectares com condição
de ser utilizada, né, a médio prazo. Por quê? Porque possui alta aptidão agrícola e possui boa infraestrutura e possui mão de obra qualificada. Então, basicamente, resumindo aí, o que o Paulinelli pensa para o futuro seria atender a demanda do mundo no que diz respeito à produção de alimentos, com agricultura irrigada e integração lavoura-pecuária. Professor, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente já está, vamos dizer assim, nos descontos, mas dá tempo ainda do senhor falar um pouquinho de como é que são seus planos aí atuais e daqui a pouquinho no futuro, o que o senhor está, o que o diretor da Exalc está trabalhando nesse momento em termos da Exalc, que a gente sabe que está sempre um passo na frente em termos de tecnologia. Me conta um pouquinho essa sua jornada atual. Hoje, nós temos, basicamente, mais de 200 frentes abertas, né? A gente está atuando fortemente já nesse segundo ano aí da nossa administração. Mas eu gostaria de destacar a importância da formação do profissional do futuro, que precisa entender mais de software e de hardware. Então, na verdade, nós estamos investindo fortemente em agricultura digital. Então, quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, isso é software. Quando você fala, por exemplo, de nuvem, isso é hardware. Então, com supercomputador, isso é hardware. Então, quando você fala de IoT, uma máquina conversar com a outra, é hardware com hardware e software, intermediando aí a conversa. Bem, então, eu destacaria, né, esse investimento, principalmente na formação do nosso profissional do futuro, incluindo, né, no nosso currículo o software e o hardware. Maravilha, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença do professor Durval Dourado Neto, que é o diretor da Exalc lá de Piracicaba. Obrigado pela sua presença, viu, professor? Em nome da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, eu agradeço o convite. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. E vocês já sabem, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Muitíssimo obrigado e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!